Fluminense 2-0 no Bahia. Vamos falar muito sobre esse jogo. Vamos falar da formação do Renato Gaúcho entre escolher 3 volantes ou um meia. Vamos falar de coletiva e vamos falar de tudo que rolou nessa partida. Thiago Silva, não pode esquecer do monstro, foi quem decidiu a classificatória pra gente. Noite feliz para todos os tricolores. Semifinal de Copa do Brasil. E vamos lá, após a vinheta, a gente abre esse vídeo falando tudo o que aconteceu nesse jogo. Rapaziada, antes de mais nada, eu gostaria que você já deixasse o like nesse vídeo, se inscrevesse no canal, porque estamos trazendo aqui conteúdos relacionados à Fluminense sempre. Então, segue o canal, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha, faz aí os esquemas todos. E é de graça, gente, é de graça. Não tô pedindo pix, não tô pedindo nada, superchat, não tô pedindo nada, só tô pedindo uma moral pro meu canal chegar para mais pessoas, pra gente crescer nessa rede social aqui e conseguir alcançar o maior número de pessoas, beleza? Mas vamos lá, vamos falar primeiramente da formação, porque a única crítica que eu tenho ao Renato no jogo de ontem é a formação. E eu vou trazer exemplos na prática, porque eu tenho imagens, um corte do jogo ali que eu vou colocar para vocês. Eu acho que foto não vai ter problema, não vou ganhar nenhum ban aqui. O vídeo não vai cair, mas eu vou trazer aqui só um recorte das imagens para te mostrar lance a lance a diferença de você ter um meia, de você ter um volante. Eu acho que no jogo de ontem o único erro do Renato foi ter entrado com 3 volantes. Porém, não posso dizer que deu errado. No que ele quis passar, no que ele quis trazer como estratégia, deu certo até certo ponto. Só que o time fica muito sem criatividade, o time cria muito pouco. Eu acho que o time sofre muito esse problema de criação. Eu acho que o Fluminense deveria ter criado mais no jogo de ontem, precisava criar mais. E eu acho que quando teve a entrada do Lúcio Acosta, você vê a diferença que teve, você vê a mudança de pensamento, a visão de um volante, de um meia, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Geralmente o volante tem um jogo mais simples. Dificilmente um volante vai arriscar um passe muito difícil. O meia é todo momento arriscando um passe difícil. O meia, ele procura o passe difícil. O meia, ele procura abrir o jogo, ele procura clarear o jogo. Ele procura fazer com que o jogador parceiro dele, o jogador do time dele, receba a bola em melhores condições. Não só receba a bola sozinho, mas receba a bola onde ele não tenha dificuldade de domínio, não tenha dificuldade de espaço e não tenha dificuldade para ele pensar no que ele deve fazer. Então a missão do meia é clarear a jogada e fazer com que o seu parceiro que está recebendo a bola tenha a menos dificuldade possível de dominar e de pensar o jogo. Eu vou te trazer aqui um exemplo bem claro, que eu acho que o Renato errou. A gente estava precisando de fazer 2 gols para classificar. Fizemos 2 gols, logo a entrada de um meia. E eu vou te explicar o que muda quando você tem 3 volantes com chegada ao ataque e quando você tem um meia que faz esse estilo de jogo que eu falei, de achar um companheiro numa melhor posição, mas não só achar, facilitar com que ele receba essa bola na melhor condição para que ele vá para cima, para que ele pense a jogada, para que ele consiga ali já de cara executar a jogada, ou finalizar para o gol, ou então criar uma boa jogada para fazer o gol. E vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, ó, primeiro exemplo aqui bem claro. Esse aqui é o Nonato. Falar do Nonato é tranquilo, porque eu gosto do jogador, eu gosto muito do Nonato, muito mesmo. Só que o Nonato, ele é volante, ele não é meia. Então, quando você joga o Nonato como terceiro homem, ele consegue fazer a chegada lá no ataque. Mas ele não tem um meia para dialogar. Por exemplo, você coloca o Nonato com 2 volantes, o Nonato vai conseguir chegar ao ataque, só que chegando ao ataque ele vai chegar como elemento surpresa. Ou seja, ele não vai ser o armador da jogada. Ele vai chegar como opção. E quando ele chega como opção, ele consegue fazer uma diferença. Quando ele chega como meia, aí não é dele. Esse lance aqui é muito claro. O Nonato, ele chuta essa bola pro gol. Se você ver aqui, ó, ele arma o chute, o Canóbio dá a opção de profundidade, o Canóbio já está na corrida de profundidade, é porque eu não posso rodar o vídeo, seria interessante se eu rodasse o vídeo, mas provavelmente o direito de imagem ia bater firme. Se ele ameaça chute como ele ameaçou, você pode ver que o zagueiro do Bahia já colocou a mão para trás. Então assim, ele aqui está estático, ele não vai conseguir. Se o Nonato der essa bola de profundidade aqui pro Canóbio, ele já não ia conseguir ter um poder de recuperação maior. Você tá mão para trás, você tá desequilibrado, você não consegue alcançar. E o Canóbio já tá em progressão. Se o Nonato finge que vai dar esse chute pro gol e dá o passe, você consegue achar em profundidade aqui. Foi engraçado porque no Maracanã teve uma galera ali que estava atrás do gol e fez até o sinal assim, ó. Era para ele ter dado passe no Canóbio. Porque o Canóbio, ele não ameaça correr e para, ele corre. Ele continua correndo, até porque se tem um rebote aqui, ele chega. Mas ele continua correndo e depois ele fala pro Nonato que era pra ele ter dado esse passe aqui no corredor.
O lateral nem aparece na imagem, porque o lateral tá aberto. Então esse espaço aqui tem um espaço muito grande. E assim, é um passe que o Canóbio nem dominaria, ele já ia chegar batendo. Se dá aqui, na altura da meia-lua aqui, ó, ele já ia chegar batendo com um gol de frente. O Nonato também está com um gol de frente. Eu não digo que o Nonato errou na jogada, eu só estou dizendo que esse passe, ele deveria ser feito se fosse um meia. O meia pensaria assim, se o Nonato chuta pro gol igual ele chutou, ele tá errado na jogada? Não, ele não está errado na jogada. Ele tá de frente pro gol, ele tem um espaço para ele bater no gol, sim. Ele até chuta bem, mas a bola vai no meio do gol, chuta com uma potência boa, só que a bola vai no meio do gol, a direção foi errada. Mas se ele dá esse passe, talvez o Canóbio chegasse em uma posição melhor para finalizar. Outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês aqui foi da jogada do Acosta, tá? Botar aqui, ó. Essa jogada do Acosta aqui, para você ver a diferença de pensamento do meia e do volante. Talvez um volante aqui simplificaria. Se você vê o Canóbio, ele também passa em profundidade, tem o Serna em profundidade aqui também, mas o Serna está marcado. Tem o zagueiro aqui que é o David Duarte e aqui é o lateral Gilberto cobrindo as costas do David Duarte. Mas se esse passe entra, dificilmente o Gilberto chegaria, mas ele atrapalharia o Canóbio. Só que, o que o meia observou aqui? Pô, o Canóbio fez um movimento, puxou a marcação. O Nonato também poderia ter essa visão? Poderia ter essa visão, porque ele não é um jogador ruim, ele tem um bom passe. Ele poderia ter achado aqui, ter tido essa visão de ultrapassagem, talvez ele daria esse passe aqui que seria um passe mais óbvio para fazer, ou ele observaria o Canóbio puxando a marcação e o Gilberto já correndo com ele aqui, ó, tá vendo? O Gilberto já tá indo para fechar. Ele dá esse passe pro Martinelli aqui em profundidade. Só que o meia não pensa só no tipo de jogada, ele pensa diferente. Se você ver, esse passe aqui foi o lance do pênalti. O passe é pro René. O René não tá nem na jogada ali. O que o Acosta faz? Ele segura o passe. Aqui, ó, no outro momento você vai ter aqui, ó. Ele segura o passe, carrega um pouco mais. Aí o Gilberto já viu que ele não deu o passe. O Gilberto já tá parando de correr aqui para deixar o Canóbio impedido e voltar na marcação do Martinelli. Então, assim, o passe óbvio aqui seria pro Martinelli, né? Em profundidade aqui, só que o Gilberto conseguiria cobrir. O que ele fez? Tá vendo o René aqui no cantinho da tela? O René começa a aparecer aqui no cantinho. Esse aqui é o volante ou o meia desesperado para tentar pegar o René. Na verdade é o meia, né? Que é o Michel Araújo. Desesperado, porque o René já partiu. O René já deu essa opção de passe. E o René já enxergou que é um meia que está aqui e que já viu ele. Então o Acosta simplesmente dá o passe no espaço vazio, impossibilitando o Gilberto de chegar e fazendo com que o René chegue em grandes condições de criar uma jogada futura. Então você já vê a diferença aqui de um meia para um volante. Talvez o Nonato ele daria esse passe aqui, ou ele daria esse passe para o Martinelli mais curtinho aqui, porque o volante pensa diferente de um meia, ele pensa simplificado. Como eu disse, o meia ele pensa numa opção melhor para que a jogada seja feita em melhor condições, ou seja, o melhor passe, o passe decisivo. O meia pensa no passe decisivo. Então é sempre assim, o meia pensa sempre diferente nessas ocasiões. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Um volante simples, ele já viu o Keno no mano a mano com o Gilberto tá correndo para trás e o Keno tá correndo para frente. Ele dá esse passe aqui em linha reta, o Keno ia dominar o passe, ia chegar com, sei lá, com alguns metros para chegar até o gol. Então ele teria o Gilberto ali no mano a mano, mas ele estaria longe do gol. Ele está quase no meio de campo. Ele recebeu um pouquinho à frente do meio de campo. Mas o meia já pensa diferente. O meia pensa numa possibilidade dele do passe ser um pouco melhor, um pouco mais à frente e com possibilidade de pegar o Gilberto no mano a mano, onde se ele passasse, ele ia dentro do gol. Então o meia já pensa diferente. Se ele desse esse passe com a perna direita, tá vendo? O jogador aqui está atrapalhando, mas ele tem um livre passe pro Keno. Então a chapa dele já está preparada para dar aquele passe lá. O que ele faz? Ele segura e dá com a perna esquerda, porque com a perna esquerda ele pode fazer o arco na frente, e foi exatamente o que ele fez. Ele deu o passe na frente, ou seja, os dois zagueiros já ficaram e o Keno tá mano a mano com o Gilberto. Nessa jogada aqui o Keno puxa para dentro, se perde um pouco tempo e não consegue cortar o Gilberto em direção ao gol. Mas aí já é um problema do Keno de decisão de jogada. Então o meia sempre, galera, o meia sempre vai pensar diferente. O meia sempre vai pensar diferente. Por isso que eu acho que o Renato errou. Eu acho que o Renato era para ter entrado ou com o Lúcio Acosta ou com o Ganso, que é um cara que também pensa fora da caixa. Um cara que pensa totalmente diferente. Então dificilmente você vai ter esse problema de visão. A jogada é sempre melhor trabalhada porque o meia ele dá essa opção de trabalhar melhor a jogada. Tem um outro exemplo aqui, muito claro, ó. Nessa jogada aqui, é um Martinelli tá com a bola na meia-lua aqui. Ele até chuta essa bola com perigo. Mas aqui, ó, ele tá com o corpo virado
para quase pro banco de reserva aqui, ó. Ele não tá nem com o corpo lateral, ele tá com o corpo inclinado para a defesa, em diagonal um pouco mais virado para a defesa. Então assim, para ele conseguir chutar essa bola no gol e essa bola ser gol é muito difícil. Apesar de que ele tem a capacidade de bater bem na bola. O Martinelli bate bem na bola. Fez o gol de perna esquerda no Mundial e tudo mais. Ele tem essa chegada para bater no gol. Só que, cara, o Martinelli ele tem um bom passe também. Só que a visão dele é diferente da visão de um meia. Ele não conseguiu enxergar o Everaldo melhor colocado aqui, ó. O Everaldo inclina o corpo para receber essa bola em profundidade. Ele ia dominar e ia ficar de frente pro gol para bater no gol. Ou então fazer o cruzamento para quem chega aqui, ó. Já que tem Hércules e o Canóbio aqui para entrar para dentro da pequena área e fazer aquela jogada onde o cara rola e o outro só encosta e escora pro gol. Então ele poderia fazer isso. Ele decidiu chutar. Talvez não seria a melhor escolha, mediante a posição do corpo dele. E também tem um volante aqui, ó, já se preparando para fechar o gol. Ou melhor, já fechou o gol. Então ele tenta tirar daqui dos volantes, do zagueiro, até por conta disso. E o posicionamento do corpo dele faz ele bater para fora, apesar de ter sido um chute perigoso. Mas a melhor opção seria o Everaldo aqui na ponta. Então a diferença é essa, de um meia para um volante jogando como meia. Então eu acho que o único erro do Renato no jogo de ontem foi exatamente esse tipo de coisa. Mas assim, durante o jogo, o Fluminense dominou os 90 minutos. O Fluminense fez um dos melhores jogos até aqui na temporada. Para mim foi um jogo muito bom. Dominou o Bahia do começo ao fim, tanto lá no jogo na casa deles quanto aqui na nossa casa. Foi um jogo de extremo domínio. Foi um jogo onde o Fluminense não conseguia deixar o Bahia com a posse de bola em momento nenhum. E olha que o meio de campo do Bahia com o Everton Ribeiro e o Jean Lucas são jogadores com pé bom, onde tem a capacidade de achar espaço onde não tem, mas não conseguiu ficar com a bola. E uma coisa interessante é que o Renato falou em entrevista coletiva que ele já sabia que o Rogério Ceni ia vir com um esquema com 5, marcando com uma linha de 5 atrás, se defendendo muito bem e buscando um contra-ataque. Só que nem isso eles conseguiram fazer. Porque assim, a marcação do Fluminense estava muito forte. E assim, algumas pessoas podem acreditar isso a ter mais um homem de marcação no meio de campo, que seria o Nonato, um volante ali marcando. Mas não foi isso, porque quando o Lúcio Acosta entra também, o Bahia não consegue jogar de maneira nenhuma. Então não é só questão de ter um volante ou ter um meia, é questão de atitude. O Lúcio Acosta conseguiu também, conseguiu tomar algumas bolas ali. Tem até uma falta que o juiz marcou, que eu não achei que foi falta no Jean Lucas, onde ele toma a bola no meio de campo ali. Então assim, independente se é um meio ou se é um volante, a visão de marcação, de pressão e tudo mais, eles conseguem fazer. Porque pra frente é tranquilo. Quando você tem que se defender, você tem que marcar para trás, aí um volante ou um meia faz diferença. Mas ontem o Fluminense precisava atacar, então o Fluminense ia marcar para frente. E esse tipo de jogo que o Renato fez ontem é o que eu espero o Fluminense fazendo. De extrema intensidade, de marcação alta, jogando em casa pelo menos, tem que marcar alto daquele jeito. Ah, Renan, mas joga de 3 em 3 dias é meio difícil, tal. Eu entendo tudo isso. Mas marcar em cima com pressão é o que eu espero do Fluminense no Maracanã, como sendo o protagonista em casa, e deva fazer esse tipo de marcação porque dificulta qualquer time. Você vai jogar contra qualquer time, isso dificulta. Porque a gente quer pegar a bola, então a gente corre atrás o mais rápido possível e tenta pegar essa bola pra gente continuar jogando, continuar criando, continuar na busca do gol. Eu acho que esse time, às vezes, tem muita pouca fome de ficar com a bola e isso me irrita às vezes. Mas é questão de estratégia também do treinador. E o Renato deixou bem claro que ele conversou com os jogadores gostaram do modo de pressionar lá na frente, de ficar com a bola, de querer buscar o gol a todo momento e correr o risco, que muitas das vezes quando você faz essa marcação lá em cima, você deixa a turma da zaga ali quase no mano a mano, mas como essa bola é dificultada para chegar, e quando ela chega quebrado, fica mais tranquilo. Tipo, o Thiago Silva dificilmente vai perder nessa bola aérea, o Freitas também é bom na bola aérea, então dificilmente vai, que essa bola foi quebrada direto, dificilmente vai perder. O problema é quando o time adversário consegue escapar com qualidade nessa linha de marcação alta, com uma linha de passe muito boa, ele consegue atingir com o maior número, aí deixando no mano a mano. Esse é o risco que corre. Porém, é muito difícil quando essa marcação está encaixada do adversário conseguir sair. E, cara, o Rogério Ceni é, assim, absurdo o que ele falou. Se eu fosse torcedor do Bahia, eu estava revoltado. É a mesma situação do Fluminense e do Mano Menezes enfrentar o Atlético Mineiro lá no estádio deles. Foi a mesma coisa. O sufoco que a gente passou, a gente não conseguiu ficar com a bola um minuto sequer. Foi um passeio do Atlético Mineiro. Muito merecida a classificação deles naquele jogo. E foi o mesmo que aconteceu com o Fluminense de ontem. O Fluminense foi merecido. Acho que o futebol teve sua justiça ali.
E eu acho que a gente ter saído com a classificação porque a gente foi melhor nos dois jogos, apesar de ter perdido o primeiro jogo. Mas é isso aí, rapaziada. Espetacular o jogo de ontem. Parabéns ao Renato, parabéns aos jogadores. Que continue assim, que a gente só vem para cá para fazer elogios, porque é aquilo que a gente espera do nosso treinador. Eu só peço ao Renato que ele tem dois meias nessa qualidade, então quando ele tem que propor o jogo, ele coloque esses meias para jogar, porque é um desperdício. Arruma um esquema ali que facilite e que ajude todo mundo, beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu, saudações tricolores. E se inscreva no canal, beleza? Se inscreva no canal, curte, comenta e dá essa moral pra gente, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!